Oi meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas à live de hoje. Uau, tem um monte de coisa bacana pra gente. Ontem, né, eu abri uma caixinha de mensagem, eu fiz um IGTV perguntando, falando sobre felicidade, contando, né? E lá em cima ontem eu fiz uma caixinha de pergunta e perguntei a vocês, né, o que era felicidade para vocês. Então várias pessoas participaram, foi muito legal, consegui ver a resposta do pessoal, respondi lá também. E algumas pessoas disseram que felicidade era ter paz, outras disseram que era ter a família segura, estar em família, sossego, espiritualidade, falaram várias coisas, foi muito bacana. E aí eu comecei a me preparar para a live de hoje, né? Que também é uma live que leva uma autorreflexão. Teve até uma participante que escreveu que não sabia definir. Então, também é verdadeiro, né? Se a pessoa não consegue definir o que é felicidade para ela está precisando parar para refletir um pouco mais sobre o assunto. E aí foi muito legal, eu gostei de ver as respostas de vocês, foi bem bacana, tá bom? Descobrir, né, esse nosso estado interior, descobrir como a gente está se vendo, como a gente está se sentindo, né? Nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não para pensar nessas questões, a gente simplesmente vai vivendo e a gente depois quer colher algum resultado, a gente sempre espera um resultado lá na frente, mas a gente não faz essa autorreflexão. Então eu já trouxe algumas perguntinhas aqui para vocês e assim vou tentar direcionar para que a gente chegue a uma conclusão, a uma transformação, algo novo, né? Diferente para nossa vida. Então vai ser bem bacana. Então, uma coisa que eu achei muito interessante hoje lendo, pesquisando sobre, que a felicidade, né? Quando a gente para pensar em felicidade, a felicidade não é um estado, sabe? Eu estou feliz, mas é um caminho, né? Então, quando a gente tem esse caminho, na verdade, nos chama a atenção para uma coisa chamada ação. Então, a gente tem que agir para poder alcançar esse caminho, para poder chegar nesse nosso momento. E aí isso é muito interessante, porque quando a gente fica parado a pensar assim, agora eu vou ser feliz ou não vou ser feliz e tal, você começa a criar uma expectativa, muitas das vezes irreal. Agora, quando você age em direção àquilo ali, aí você vai ter um objetivo alcançado, você vai ter uma resposta muito bacana, então isso é muito legal. Nesse caminho dinâmico, né, um exemplo prático que eu trouxe para vocês hoje foi quando eu larguei a fisioterapia para poder começar a estudar moda e depois a empreender na moda. Então, nesse momento, quando você abre mão de algo para passar por uma outra, né, fase, seja na carreira, algumas pessoas na vida sentimental, outras, enfim, financeiramente, né? Cada um está passando por um processo específico na própria vida, mas essa ação, ela precisa ser tomada se a gente pensa ou sonha em mudança, né? Se a gente deseja a mudança, a gente precisa começar a agir na direção desse nosso objetivo. E aí, quando eu resolvi agir na direção do meu objetivo, que era a mudança de carreira, que foi o meu caso, eu tranquei, né, todas as possibilidades, assim, eu queimei as pontes com o passado, né, eu cancelei a minha inscrição, cancelei tudo que eu havia feito, entreguei a xerox do meu diploma e tudo mais, e falei assim, a partir de agora a minha carreira vai ser outra. E foi uma decisão, foi uma ação. Então, só sonhar, só querer, não basta. A gente precisa saber como é que a gente vai agir, encontrar força para isso, tá bom? Aí eu coloquei aqui também que o meu primeiro compromisso foi resistir. A gente tem que ter esse compromisso, porque todas as vezes que a gente vai mudar algo na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, por nos amarem demais, por serem, né, por ficarem preocupadas, elas tentam falar assim, não faça isso, você tá doido, você tá doida, você tá largando tudo, você vai mudar de estado, vai mudar de país, mas você construiu uma vida aqui, né? Você criou os seus filhos aqui, ou então você vai mudar de carreira, mas você lutou tanto para isso.
Então, meu primeiro compromisso foi resistir. Então, assim, o primeiro compromisso que vocês têm que ter é resistir e ter coragem também. Que às vezes é isso que falta, né? A pessoa ela não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, porque ela não tem como saber no começo. E aí ela fica às vezes sem coragem e ela não dá o primeiro passo, tá? Então assim, esse passo que é dado é o nosso passo, não é o passo do outro, não é o outro que vai vir e vai fazer por nós. Então é algo que é muito interessante pra gente começar a pensar e avaliar, tá? Então a primeira coisa é resistir, tá? Aí as pessoas elas vão tentando nos poupar do sofrimento, vão tentando, falando não faça assim, não faça isso, mas você tem que permanecer ali, tá? Resistindo para seguir em frente. A segunda que eu trouxe para vocês é sonhe grande. Sabe por quê, gente? Não tente adaptar o seu sonho à sua realidade, porque quando a gente tenta fazer isso, um sonho que era para ser bem bacana, grande, né? Você vai adaptando ele para a sua realidade naquele momento, você vai adaptando aquele sonho para o que você pode fazer. Isso, na verdade, não vai te trazer entusiasmo, você não vai conseguir ter ânimo para poder passar por cima de todas as coisas que você terá que enfrentar para realizar aquele sonho. Porque tem isso também, você traçou um objetivo, você traçou uma meta e aí você começa a executá-la. Só que no caminho você tem muitas coisas, né? Muitas surpresas até mesmo. Elas vêm contra você e você precisa estar forte, olhar e falar assim, não, mas é exatamente isso que eu quero. E isso eu fiz, faço e continuo fazendo, né? Por quê? Por exemplo, quando eu comecei a empreender, principalmente nas redes sociais, caí várias vezes, né? Aquele momento que você fica pensando, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo. E às vezes você vai lá, se dedica, investe e aí não tem o resultado esperado, né? Porque a rede ela tem essa, mudaram as métricas, mudaram isso, mudaram aquilo. Você vai lá e fala, poxa vida, mas é isso que eu quero. Aí você lembra que é aquilo ali que você quer. Aí você vai lá, recomeça. E aí você faz de novo, faz de uma forma diferente, né? E eu fui fazendo isso de várias maneiras. E várias vezes eu caí feio, né? Ninguém vê, né? Porque a gente do outro lado, quando a gente está comunicando e tal, as pessoas elas não sabem muitas das vezes o que a outra está passando. Foi até uma coisa muito interessante que eu vi hoje, estava assistindo uma palestra, que eles falavam o seguinte, não julgue, né, não compare o seu bastidor com o palco do outro, né? Por exemplo, na minha área, que eu trabalho muito com imagem, muito com visual, né? Muitas das vezes a gente olha um Instagram desse, ou então a pessoa falando sobre algo, e ela tá assim, arrumada, comunicando bem através da imagem e tudo mais, mas não significa que você que tá ali batalhando, fazendo de uma outra forma para alcançar o seu objetivo, não significa que o seu trabalho esteja valendo menos, ou então que a outra pessoa seja mais importante. Então assim, evite fazer esse tipo de comparação, porque assim, é a tua vida, não é a vida do outro. Deixa o outro viver a vida dele e você viva a sua, porque assim você vai alcançar o sucesso, tendo em mente qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar. Então isso é muito importante, é fundamental. E eu sei, gente, que a gente sempre usa algo para comparar ou para se comparar, né? Eu sou alta porque eu tenho uma amiga que é mais baixa do que eu, né? Ou então, eu sou magra porque tem uma amiga que tá mais cheinha do que eu. Então, assim, as pessoas, elas sempre estão procurando uma comparação, mas nesse caso isso não vai te ajudar, porque às vezes é um momento só que o outro está vivendo, ou então é um momento que ele não viva com frequência, ele só colocou ali e você já trouxe para sua vida como se fosse algo assim, fulano tá sempre bem, acorda sorrindo, maquiado ou maquiada, queria ter a vida igual a dele. Cara, mas você não sabe como é a vida dele, a verdade é essa, né? Ele tá só te mostrando ali o estereótipo, então isso é muito importante, tá? A gente tem que ter isso, essa força e buscar mesmo alcançar o objetivo. E às vezes até as pessoas de fora elas vêm e tentam fazer com que a gente se compare, né? Eu lembro que às vezes quando o meu Instagram não estava dando certo, então quando eu estava desenvolvendo alguma outra área na consultoria de estilo,
as pessoas falam assim, nossa, mas viu fulana de tal? Fulana de tal entrou ontem e agora ela já tá bombando. Aí eu ficava olhando aquilo ali e falava assim, tá, mas eu não faço o que a fulana de tal faz, então por que eu tenho que ficar pensando no que fulana de tal tá fazendo, né? Claro que eu posso me inspirar em algumas coisas, mas eu preciso realmente ter o meu objetivo ali, ó, no foco. Isso é muito importante, tá bom? E agora, ó, eu tenho uma pergunta para vocês. Você se imagina fazendo o que faz daqui a 5 anos? Para pensar. Eu já posso responder por mim. Do jeito que eu faço, não. Eu quero continuar fazendo o que eu faço, mas de uma forma diferente, né? E já tracei os meus objetivos para que daqui a 5 anos eu esteja fazendo exatamente o que eu quero na minha área, tá? Mas de uma forma bem mais abrangente, né? Com um público que eu estou construindo agora, que eu mudei a direção do meu Instagram. Então a gente começa a pensar, você gostaria de estar fazendo? Então assim, se a sua resposta é sim, daqui a 5 anos eu quero estar fazendo o que eu faço hoje, bacana. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo para isso, né? Porque você precisa também de um planejamento para que você alcance esses 5 anos. Senão na metade do caminho você também pode se perder, você também pode cair. Então isso é importantíssimo, tá? E agora, se a sua resposta foi não, o que você está fazendo para mudar, né? Essa é uma pergunta assim que a gente precisa até de um poder, falar, caramba, mudar, né? Mudança. Eu mesmo estando fazendo daqui a 5 anos o que eu faço hoje, né? Eu já me imagino fazendo de uma maneira diferente. Então eu já preciso ir me adaptando às possíveis mudanças para chegar até lá, né? Outra coisa que eu parei para pensar hoje, né? Não só no que você tem feito para mudar, mas eu lembrei que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para plantar e há tempo para colher. Então, nesse momento, talvez você esteja plantando algo que você vai colher daqui a 5 anos, né? Mas assim, nós somos seres extremamente imediatistas, gente. Agora, então, mais do que nunca, a comida tem que chegar rápido, o restaurante tem que te atender primeiro, né? A gente tem aquela pressa e às vezes a gente tenta fazer isso com os nossos sonhos também. E a gente pega, planeja, vai ser assim. Só que a partir do momento que você planta, né? E a planta não surge assim como uma árvore gigante, você já fica frustrado, fala, poxa vida, mas eu investi tanto, mas eu trabalhei tanto para isso, e às vezes eu paro para me perguntar, investiu tanto mesmo? Você está esperando o momento? Está esperando acontecer, né? Porque a gente tem que dar o primeiro passo, o passo de fé, de ousadia, de acreditar, traçar tudo e esperar o retorno, né? Por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma pizzaria que quando eu ligo para eles entregam em menos de 10 minutos. É incrível, sabe? Eu amo, gosto de comprar ali, evito comprar com outros e tal, porque eles me entregam na hora, praticamente. Comprei, daqui a pouco a campainha que toca. Fico toda feliz. Aí teve um dia que eu resolvi comer comida japonesa. Aí pedi lá embaixo no pub aqui do prédio. Caramba, levou 40 minutos. Eu já tava assim, sabe, mega estressada. Eu falei assim, caramba, não é possível. E era só subir o elevador porque tá demorando. Mas assim, o que você quer colher lá na frente? O que você quer comer, né? Se a gente for parar para comparar o trabalho que a gente está desempenhando ou a nossa vida, algo que venha rápido e algo que precisa ser mais elaborado, o mais elaborado tende a ser mais gostoso, mais prazeroso. Falo isso também, por exemplo, em relação à espera em restaurante, né? Quando você vai em um restaurante que já está praticamente tudo ali bem definido, a sua comida vem rápida. Mas quando você vai para degustar, para passar um tempo, para conversar, né? Você pede a entrada, e aí você pede uma bebida para acompanhar. Aí você bate um papo com a pessoa, depois você pede o prato principal, terminou e aí você continua no seu papo, dali a pouco você pede a sobremesa, e é tudo um processo, mas é uma comida maravilhosa, é ótima para degustar. Um dia desses eu estava explicando isso pro meu filho mais velho,
que geralmente a gente não costuma levar as crianças a esse tipo de restaurante, a gente leva geralmente num restaurante mais rápido, porque criança não tem paciência. E ele estava sentado assim, daqui a pouco ele já estava se arrastando, sabe? Se esticando na cadeira. Ai, mas aqui demora muito, mas eu não gostei desse lugar. Ai, mas a gente vai esperar por quanto tempo? A comida não pode vir agora? E aí eu fiquei olhando para ele, conversei, expliquei por quê. E aí, de repente, eu parei para pensar, eu falei assim, caramba, mas eu sou igual a ele em várias outras áreas, né? O ser humano é assim, a gente não quer ter esse trabalho de esperar. A gente quer colocar ali no forninho e, de repente, ouvir um plim, opa, tá pronto, pronto. Montei todo esse planejamento aqui, é igual essa charge que a galera tá fazendo aí, esses vídeos, né, rápidos. A pessoa coloca a roupa na cama, ela cai, quando ela volta ela tá arrumada. As pessoas querem sair assim, né? Mas não existe isso, né? É mais ou menos a história dos 3 porquinhos que eu conto lá à noite para as crianças todos os dias. Assim, a casinha de palha vai ficar pronta rapidinho, a de tijolos não. Mas em compensação, qual vai durar? Então, assim, a gente tem que pensar nisso também em relação à nossa vida, em relação à nossa carreira, aos nossos objetivos, tá? Sempre focando no que a gente quer, não focando no que o outro disse que era pra gente fazer, porque vem agora uma solução incrível, fantástica, faça isso que você vai bombar. Eu acho que a internet tá com muita coisa do tipo, sabe? Muita dica prática, rápida pra você fazer e logo a sua vida vai ser um sucesso. Eu duvido disso. Eu sei que as coisas precisam de um tempo, até mesmo para que a gente possa amadurecer isso dentro da gente, né? Então, como a felicidade ela vem nesse caminho, a gente vai caminhando e com certeza a gente vai ser um transformado a cada passo, né? A cada repetição. E aí a gente vai desenvolvendo novas habilidades, por que não? Não é mesmo? A gente vai olhar para trás e falar assim, olha, no começo, eu, por exemplo, já olho e vejo, no começo dessa pandemia eu era uma. Hoje eu sou uma pessoa bem diferente, hoje eu já desenvolvi outras habilidades, hoje eu já estou fazendo live com vocês aqui no Instagram e lá pelo YouTube, coisa que eu não imaginava há 4 meses atrás, eu não fazia ideia que eu poderia fazer isso. Eu sabia que existia, eu acompanhava de pessoas assim, às vezes eu entrava no Instagram delas, outras vezes eu entrava pelo YouTube, mas assim, olha, você vai, eu não me imaginava dessa forma. Então assim, de acordo com aquilo que a gente vai praticando, né, a gente vai plantando, a gente rega, a gente cuida e aí daqui a pouco começa a crescer. Depois que cresce, os frutos aparecem, aí os frutos precisam amadurecer para a gente colher do pé, não é? Não adianta pegar também o fruto verde. Então assim, a gente tem que ter essa calma, né? Muita calma nessa hora para poder entender qual é o nosso processo, tá? Se o outro conseguiu em 10 minutos, poxa, legal, parabéns, talvez tenha sido sim, né, o objetivo dele, talvez ele esteja satisfeito, mas se você conseguir depois de um ano, não fica comparando, né, o teu sucesso com o sucesso do vizinho, né? Ai, a grama do vizinho é sempre mais verde, ai, o vizinho consegue isso, mas a família deles é maravilhosa, mas na minha, calma, né? A gente precisa construir algo, né? E a gente está aqui para isso. E outra coisa que eu trouxe é importantíssimo, né? Até anotem aí, que a gente caminhe na direção dos nossos objetivos. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente. Eu lembro que há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu quis criar o Eu Negra, eu quis fazer algo voltado para as mulheres negras, mas todas as vezes que eu colocava isso para as pessoas, né, explicava e tudo mais, eu recebia alguns conselhos, tá? Alguns eram bem bacanas, tipo assim, nossa, que legal, fantástico e tal. E pessoas que poderiam até me ajudar a desenvolver. Mas aí quando eu chegava mesmo, eu falei assim, caramba, como é que eu vou botar isso no papel? Como é que eu vou falar para elas? Aonde eu vou me posicionar? Como eu vou alcançar essas mulheres? Eu olhava para aquilo tudo ali, aquela empolgação das pessoas, eu tipo, nossa, vai arrasar. E eu não conseguia mais encontrar o chão. Eu falava assim, caramba, não é agora, não é o momento. Aí o tempo foi passando, eu fui amadurecendo a ideia na minha mente, né? Veio toda essa pandemia, eu pude passar um tempo maior dedicado às redes, né? Trabalhando, produzindo bastante coisa, produzindo curso e tal. E aí eu falei assim, pronto, agora dá para chegar, né? E colocar para fora aquilo que eu vim trabalhando, porque ainda não estava bem definido, não só
estava bem definido dentro de mim, mas eu ainda não tinha conseguido colocar no papel. E é muito importante a gente pegar aquilo que a gente está imaginando, idealizando, sonhando e colocar no papel, né? Para a gente poder ver como a gente estava e como a gente vai estar, como a gente está hoje, né? E no futuro olhar para ver mesmo, ó, cresci aqui, né? Preciso melhorar ali. Não com culpa, não de, ai, que não sei o que, nunca mais eu faço isso ou aquilo. Mas a gente precisa ter também uma coisa chamada persistência, né? A gente precisa ser constante. Então isso é fundamental. Se você quer ter sucesso, sucesso na vida, sucesso nos seus empreendimentos, sucesso no relacionamento, sucesso com os seus filhos, com a sua família, em relação às suas amizades, né? Eu tenho uma amiga que todas as vezes que eu tô com ela, ela sempre fala, Aline, tem que ter paciência. Aí eu falo, ai, toda vez você fala que eu tenho que ter paciência. Mas é verdade, a gente precisa ter essa paciência. Senão a gente acaba se atropelando no meio do caminho e não chega a lugar nenhum, tá? Então, uma outra coisa que eu parei pra pensar e pra perceber, né? É que tem gente que vira pra mim e fala assim, queria muito ter, assim, muito dinheiro para jogar todas essas minhas roupas aqui fora, né? Quero jogar tudo no lixo, mudar meu estilo. E aí, às vezes, eu fico olhando para a pessoa e falo assim, sério? Né? Falei, caramba, a pessoa, ela quer ter isso, né? Para fazer algo que vai chamar atenção, que vai mostrar para todo mundo que ela mudou, que ela tá aí para isso. Mas, às vezes, ela tem preguiça de passar um batom, ela tem preguiça de arrumar o cabelo, ela tem preguiça de colocar uma roupa legal na hora de sair de casa. Ela tem preguiça de calçar um sapato. Mas ela quer que o guarda-roupa dela esteja totalmente, né, de acordo com aquilo que ela está imaginando. Isso pode ser uma cilada muito grande, sabe? As pessoas, elas têm sonhos, mas às vezes elas não sabem projetar isso, não sabem que elas precisam agir em direção a esse objetivo. Por exemplo, eu, há um tempo atrás, eu fui corredora, né, corredora de rua, e aí eu comecei correndo 5, passei para 10, né, depois eu corri até a meia maratona do Rio de Janeiro. E se teve uma coisa que eu aprendi nesse período de corrida, nesses anos que eu corria, é a gente ter uma certa disciplina, inclusive enquanto a gente está na corrida. Eu lembro dos meus treinadores na época que eles falavam o seguinte, Aline, vai no seu ritmo. Não precisa sair, sabe, da largada já desesperada, porque quando você fizer isso, você não vai sustentar essa prova até o final. Você precisa chegar no final, você precisa concluir a prova, tá? Pensa nisso, mantenha a tua mente nesse foco. E aí foi muito bacana, porque eu comecei a observar quem não tinha, sabe? Às vezes vinham uns afobados assim, a gente tava dando a largada e o cara já tava pá. Gente, 5 quilômetros depois, isso quando eu não tava, né? Mas às vezes 5 quilômetros depois, a pessoa tava passando mal, já tava segurando a perna, já segurando o joelho, tava botando tudo pra fora, tava, sabe? E não concluía a prova. Então, o que adianta hoje você parar para pensar assim, não, vou pegar isso aí que a Aline tá falando, então a partir de agora eu vou fazer tudo que eu puder focado nisso. E aí você para pensar que isso é muito verdadeiro, né? A gente precisa ter um ritmo e a gente precisa continuar. Então, se o seu sonho não for atrativo o suficiente para te fazer seguir, para te fazer continuar, isso vai ser muito frustrante, porque você vai parar e vai falar assim, não quero mais isso. Só que às vezes você para e fala que não quer mais isso, quando já estava faltando às vezes só um pouquinho para você alcançar o seu objetivo. Então, faça com bastante responsabilidade, tá bom? E aí, quando eu paro para pensar em estilo, em imagem pessoal adequada, né? Eu sempre falo para as meninas que a gente tem que ter o objetivo muito claro na nossa mente, do que a gente quer, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, né? Essa imagem adequada, ela precisa ser construída com base na nossa carreira, né? Na profissão, no tipo físico e nos objetivos que você traçou para o seu futuro. Isso tudo vai contar, gente, vai contar muito, né? Eu falo isso de diversas maneiras, o tempo inteiro, porque é fato, tá? Você precisa levar isso tudo em consideração,
precisa estar já assim, ó, bem fixado na sua mente para você alcançar exatamente esse objetivo, tá? Então, por exemplo, algumas perguntas você deve fazer para si mesmo. Como posso ser percebido pelas pessoas? Ou como posso ser percebida pelas pessoas? Isso é fundamental. Porque como a gente vive em sociedade, né? As pessoas estão nos observando e elas estão julgando o que elas estão vendo. Então, como é que fulano está me percebendo? Não só, né, vocês estão me observando, mas tem muitas pessoas observando vocês também, no dia a dia, no trabalho, e tudo isso a gente vai construindo com uma rotina, né? E a outra pergunta é a seguinte: a minha imagem é condizente com o meu cargo e com o conteúdo que eu pretendo transmitir? Gente, isso é tão importante. Isso é importante, né, no mundo, vamos colocar assim, real, né, lá fora, no mercado de trabalho. Você tem que estar condizente com aquilo que você está falando, a sua imagem tem que estar adequada com o seu cargo, precisa estar adequada com aquilo que você está falando para as pessoas, porque elas vão ficar o tempo inteiro procurando essa verdade em vocês. E hoje em dia, com tanta gente empreendendo na rede social, né, independente das áreas, algumas pessoas têm chegado para mim, têm me perguntado: Aline, como é que faz? Como é que você faz? Como funciona? Então, assim, uma das dicas que a gente sabe que eu gosto de passar para as meninas é a seguinte: você tá, né, transmitindo, a tua imagem tá alinhada ao seu conteúdo? Porque, por exemplo, se eu for falar para crianças, a minha imagem hoje ela não está condizente para criança. Não que eu precise colorir o rosto, colocar um monte de chuquinha em cima, as crianças já não são mais as crianças da década de 80. Mas eu vou precisar falar uma linguagem que elas já estejam, sabe, acostumadas. E assim, criança, por exemplo, não seria pelo Instagram, seria só pelo YouTube. Eu acompanho os meus filhos aqui em casa. E às vezes o pequenininho, quando tinha 2 aninhos, ele passava pelo meio da casa falando assim, como é que é? Aperta o sininho, dá um like, curta o canal e tal. E eu falava assim, gente! E aí falava, e aí, galera? Então, assim, qual é a mensagem que você está passando? Quem é o seu público? Então, você precisa saber quem são as pessoas que estão te observando. E se você está pretendendo mudar, ainda que seja dentro, né, da sua área de atuação, você quer empreender ali dentro daquele negócio, é importante que você mude a sua linguagem também para que você atinja esse novo público, né? Então, assim, a gente precisa saber, né, com quem a gente está falando, para que essa nossa comunicação ela chegue de uma forma bem assertiva. Então, isso é fundamental. Outra pergunta, né? Meu corpo, gestos, fala, né, e o meu comportamento expressam adequadamente o que eu pretendo para atingir os meus objetivos? Vamos lá. Se eu quero me comunicar, vou colocar o meu exemplo, com mulheres, né? Para que a gente possa ter realmente esse empoderamento, essa força, esse despertar, essa transformação. Eu preciso estar falando para elas de uma forma que elas entendam, de uma forma clara, de uma forma madura, né? A partir do momento que eu sei que meu público, a maior parte dele é de 30 anos até 50, vamos colocar nessa faixa, nessa média, né? Não posso ficar aqui, meninas, olha, que não sei o quê, né? Isso aí é para um público mais adolescente, né? Amiguinhas, queridinhas, não sei o que lá. Porque vão olhar e vão falar assim, poxa, Caroline, pensa que a gente é o quê? Né? São pessoas que já passaram por vários processos, já amadureceram, já construíram carreira, já montaram família, já trocaram de carreira, já modernizaram as coisas dentro da família. Já pensou? Seria muito irritante ficar me ouvindo. Eu ia falar, meu Deus do céu, eu gosto da Aline, mas ela acha que a gente é criança, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria. Eu brinco muito em relação a questão da fala, porque assim a gente observa isso muito fácil com criança, né? Eu tenho um pequeno de 3 anos. Com ele eu falo de uma maneira, com o de 9 anos eu já falo de outra forma, porque ele já está mais adolescente. Mas se eu chego pro pequenininho e falo assim,
Davi, não faça isso. Cara, isso é uma bronca. Ele começa a chorar. E eu chego assim, Davi, entrega pra mamãe, faz não sei o quê. Aí pronto, aí ele entrega, fica feliz, sabe? Aí assim, a gente se livra de um monte de problemas, a gente se livra do choro, do desespero. Isso é importante. Então você tem que saber com quem você tá falando. Isso é fundamental, tá bom? E outra pergunta também, né? A minha imagem transmite sucesso? E aí, né? E aí a gente entra nessa pergunta, e aí, será que a minha imagem transmite sucesso? E outra coisa também, né? O que é sucesso para você? O que é sucesso para o seu público? Então isso é fundamental. Há um mês, mais ou menos, há um mês, uma doutora entrou em contato e falou assim, Line, estou mudando, né, o meu consultório e estou mudando meu consultório de lugar. Eu atendia um público X e agora eu tô querendo atender um público Y, mas eu sei que a minha imagem, a imagem que conversa com o público X, não é a imagem que vai conversar com o público Y. Por onde eu começo? Passei algumas orientações básicas para ela, né? Falei sobre a importância da cor, falei, se você quer algo rápido, a gente precisa pensar aí nas cores e tudo mais. Perguntei se trabalhava de jaleco ou não. E a linguagem, né, até a corporal, ela vai mudar enquanto você está falando com aquele público, não é? Senão a pessoa vai ficar super irritada com você. E aí, como o objetivo dela era mudar de público, ela precisa repensar toda a imagem, toda a linguagem, provavelmente a cor do consultório, né? Como vai ser essa sala de estar. A gente precisa passar por esse crescimento, por esse amadurecimento, para receber um público que esteja acostumado a ser tratado daquela maneira, porque senão você perde para a concorrência, né? A gente tem que ter essa visão, essa imagem, né? Eu acho isso muito interessante. Os homens, eles têm até isso já como regra, né? E eles vão mais alinhados em relação aos objetivos, né? E aos objetivos de trabalho também. Eu até brinco, aqui em casa eu percebo isso no meu marido, e eu brinco com ele que eu falo que é porque ele não passa pelas alterações hormonais. Aí ele sempre ri, ele fala, o que você tá falando? Eu falo assim, não, porque eu que passo por várias alterações hormonais, tenho que dar aquela segurada na onda pra não mudar tudo. Mas é fundamental que a gente tenha isso em mente, né? E outra coisa, né, que eu quero falar pra vocês comece a buscar a imagem pessoal adequada, tá? Comece a pensar, anote mesmo, olha, daqui a 5 anos eu quero mudar, seja meu consultório, seja a minha vida, ou então eu vou mudar de bairro, né? Eu vou mudar os meus filhos de escola e vou precisar passar mais tempo no trânsito. Enfim, parece que é bobeira, mas só o fato de você passar mais tempo no trânsito, de repente você vai precisar colocar uma roupa mais confortável, vai levar o filho, depois tem que levar a criança lá no futebol, você vai mesmo de escarpão para lá, pro futebol, para ficar torcendo pela criança, né? Parece bobeira, gente, mas não é. Eu já vi mãe assim, de blazer, escarpão, não torcendo pro filho no futebol, mas levando o filho para passear em passeios assim, de férias. E eu fiquei olhando assim para aquela moça, eu falei assim, que interessante. Aí depois eu perguntei, você trabalha com o quê? E era um trabalho super tradicional, eu já imaginava. E aí eu pensei assim, gente, ela não tem um casaco, ela só tem blazer. Então é importante a gente olhar no armário para ver se as mudanças que a gente está fazendo na nossa vida, se elas estão também de acordo com a nossa vestimenta, tá? Ó, a forma como você se veste é o primeiro cartão de visita mesmo. O cliente está sempre te observando. Sempre, gente, sempre. Não adianta você ter aquele consultório mais lindo, ou então chegar com a melhor proposta para fazer uma reunião com o cliente, ele vai te encontrar no shopping ou num restaurante, e você chega assim, sabe, passando sufoco, suando, o cabelo todo em pé e tal. Poxa, você pode ter realmente o melhor trabalho, o melhor na tua área, né? O cara que o teu chefe confia de olho fechado, mas se você não estiver bem, você pode perder a venda, você pode perder muitas coisas. Então é fundamental, e eu quero que vocês façam esse exercício hoje, anotarem os objetivos, anotarem o que vocês querem fazer com a vida de vocês, como vocês se imaginam daqui a 5 anos, se a roupa está adequada
Esses exercícios eu faço praticamente semanalmente, né? Eu dou uma olhada, o que eu tenho que fazer semana que vem? E aí eu vou separando as peças de acordo com o que eu vou executar, né? Ah, preciso dar uma caminhada no shopping, vou colocar um salto? Não, vou colocar um sapato confortável para caminhar, né? Vou correr. Ah, vou correr, então eu vou pegar o meu tênis de corrida, não vou pegar um chinelo, né? Nem uma mule. Então, assim, a gente tem que parar para pensar nisso, porque senão vai tomar tanto tempo que a gente não vai ter tempo para poder desenvolver os nossos projetos, a gente não vai ter tempo para desenvolver os nossos propósitos, e é muito importante, né? Meninas, eu tô com um workshop Eu Negra aberto, tá? A inscrição é feita pelo link que tá na minha bio, já tem lá a opção. Eu só quero dar um recado super importante para vocês. Muitas meninas foram lá, se inscreveram, né? Deixaram um e-mail, só que quando deixa o e-mail, a gente vai passar um e-mail para vocês confirmarem. Então, vocês precisam abrir o e-mail que vocês vão receber, tá? O meu e-mail. Ah, recebi o e-mail do Eu Negra. Abre, clica lá e confirme a sua participação, tá? O workshop é totalmente gratuito. Vai ser muito bom ter vocês. A gente vai estar falando sobre transformação, sobre posicionamento, sobre o empoderamento. Vou estar assim numa aula ao vivo, vai ser muito legal, vai ser bom demais ter vocês lá comigo, tá bom? O que mais eu tenho para falar? As lives agora estão sendo mesmo às terças-feiras, né? A vida voltou, foi voltando ao normal. Então nos outros dias eu tenho consultoria online também. Coloração pessoal, voltei, mas voltei aos pouquinhos, tá? Com bastante calma, porque a gente precisa da segurança, né? Então o pessoal tá marcando, aí eu tô agendando espaçadamente, então quem quiser também manda mensagem lá no direct. Gente, um beijo enorme, obrigada por terem estado aqui, espero que vocês tenham aprendido. Vou cobrar de vocês depois, tá? Quando vierem falar assim, não sei, não estava na live. Tá bom? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até, tá bom? Aguardo vocês, tchau!